Eu já falei que fiquei muito feliz em ser convidado para estar aqui essa noite. E Deus, com certeza, não queria que o culto fosse ontem, mas fosse hoje. Foi marcado para ontem e eu só vinha louvar. O pregador seria o pastor Luciano. Aí pastor Eri liga para mim e diz, olha, houve uma mudança. Pastor Valdeci também ligou que ia haver um movimento político aqui na cidade, aqui justamente à frente da igreja, e não ia dar certo, ia passar o culto para hoje. Só que aí o pastor Luciano não poderia vir, e eu ia ser o pregador. Eu digo, agora deu certo, né? Mas Deus, Ele escolhe o tempo, as estações, o momento de todos nós. Eu não vou me estender muito não, eu vou até às 11 horas da noite só, amém? Brincadeira, viu, irmãos? Eu não costumo falar muito não, eu gosto mais de cantar. Mas, quando me deram, né, foi me passada pelo pastor Eri, o tema, para que a gente pudesse escolher um texto da palavra de Deus para falar aos nossos corações, porque quando a gente fala aqui, também estamos falando para nós, porque estamos falando a palavra de Deus, não estamos só falando para vocês. 43, 7 de Isaías. Quem quiser abrir a Bíblia, abra. Quem não quiser, é um texto, um versículo muito curto, mas capítulo 43 de Isaías, versículo 7, ele nos diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Foi-me passado esse tema, irmãos, maravilhosos, bem sugestivo, vivendo para a glória de Deus. E o que é viver para a glória de Deus? É o que estamos fazendo hoje aqui, é uma delas. É o que a igreja tem feito, tem evangelizado, tem aberto congregações, trabalhos em outras localidades, tem feito circular o nome de Jesus por todas as províncias. E a igreja tem conseguido ser vencedora porque muitas almas têm se entregado aos pés do Senhor. E quando nós nos deparamos com essa frase, vivendo para a glória de Deus, logo a gente pensa, como é que eu vou, ou eu posso viver para a glória de Deus? Tem muita coisa envolvida aí. Mas nós escolhemos 5 para sermos breves. E o que me chama a atenção é uma coisa, quando está se falando de aniversário da igreja, 122 anos de um trabalho implantado em Bom Jardim, 74 anos de organização da igreja, 26 anos do pastor Valdeci, a irmã Maria, chegaram aqui pela misericórdia. Eu conheço a história deles, eles conhecem a minha. A gente convivemos juntos. Quando ele falou ali 40 anos mais ou menos, é muito mais. É muito mais. Para vocês verem que as carinhas da gente é assim, não é brincadeira não, mas eu sou muito mais novo do que ele, né? Eu vou fazer 62, irmãos. Mas você vê, assim, quem olha para a gente, né? E vê o vigor da gente de correr, de pular, de falar, de cantar, de fazer tanta coisa. Pelo que a gente passou na vida, era para a gente já estar enterrado. Se fosse pelos homens, se fosse pelo diabo, que é inimigo das nossas almas e de nossas vidas, nós não existiríamos hoje. Sabe por quê? Porque Deus sempre teve um propósito nas nossas vidas e na vida da nossa família. É por isso que Ele está aqui, por isso que eu estou aqui. E quem conhece hoje, vê os frutos colhidos, vê a prosperidade na vida de um servo de Deus e uma serva, não sabe os caminhos que eles trilharam, o que passaram, o que passamos todos para chegar até aqui. Eu até me afoito a dizer uma coisa. Uma vez lá em Camaragibe, eu pastoreei 8 anos. Hoje eu não estou pastoreando igreja. Hoje eu faço parte da Igreja Batista Central do Carpina. E eu não pretendo mais pastorear a igreja. Mas por que, pastor? Eu estou chegando à minha idade já, cara. Eu já estou na terceira idade, nós já estamos na terceira idade. Então tem muita gente nova aí, chegando. Se quiserem acompanhar os conselhos nossos, amém, melhor para eles. E eles sempre fazem isso, estudam, se preparam, estão prontos para essa guerra. Nós temos que ficar da retaguarda. Temos que reconhecer isso. É como jogador de futebol, de 40 anos, 38, não vai correr igual 17, 18, 19, 20. Fica por ali dando um apoio na banheira, esperando a bola ali para
É assim que funciona a coisa em todas as áreas. Então, quando a gente olha hoje um servo de Deus que prospera, não sabe o que ele passou. E eu, voltando atrás, quando eu estava o quarto ano que eu estava pastoreando em Camaragibe, eu cheguei na igreja que tinha 21 membros. Assim disse o pastor. Quando eu cheguei lá, só tinha 8 pessoas no culto. Ele disse: o que é que eu vim fazer aqui? Bateu um desânimo muito grande. Eu acostumado da igreja cheia, cantando, tocando. Meu filho aprendendo a tocar bateria. Hoje ele toca teclado bem, muito melhor do que eu até. E eu sempre me envolvi com música, foi o que sempre me sustentou. E eu comecei ali, eu disse: o que é que eu vou fazer? Comecei a orar a Deus. Eu peguei a guitarra que tinha lá, que dava choque, e eu tive que fazer ela todinha de novo para tirar o choque dela, trocar tudo. Uma bateria com as peles furadas. E meu menino começou a bater sem saber direito ali, mas eu dava a maior força aí, dizia que estava bom. Ele só fazia marcar. Eu comecei a cantar, comecei a visitar, deixei a igreja com 116 membros, fora os congregados. Está lá para a honra e glória do Senhor. Mas quando eu cheguei com um Fiat Uno, 2 portas, e pouco tempo eu tive que entregar esse carro, porque eu não pude pagar mais a letra que eu estava pagando. 300 e pouco era a letra, eu não pude pagar, porque a igreja não estava me sustentando, não dava para me sustentar, dava uma ajuda de custo. E eu tinha que me virar em algumas outras coisas, mas fiquei a pé. E eu fiquei questionando a Deus aquela coisa, e comecei a trabalhar, daqui a pouco apareceu uma oportunidade, eu comprei outro carrinho. Quando eu comprei um carro melhor, um crente da igreja disse: o pastor está roubando, já comprou um carro seminovo, chegou aqui, ficou a pé. A igreja tinha uns 70 e poucos membros. Irmão, deu vontade de eu matar esse cara. Deu vontade de eu pegar ele e dizer: eu vou mandar a lenha nele, porque isso é coisa que se diga. Depois eu parei, e as irmãs chegaram: pastor, não ligue para isso não. O homem, depois de um tempo, saiu da igreja, esbandalhou-se para lá. Eu não amaldiçoei ele não, eu não amaldiçoei, eu orei por ele. Depois fiquei olhando para aquele homem prepotente, depois estava se arrastando. A família, só misericórdia. Um filho deu para homossexual, uma filha deu para lésbica, começou por aí, depois a esposa largou ele por outro cara mais novo, e a gente ficou, eu não dizia nada, mas eu sabia, irmão, tem coisa que não é para falar, mas a gente sabe que é a mão de Deus cobrando da pessoa que toca no ungido, que a Bíblia diz: não toquei nos meus ungidos, não toquei num dos meus pequeninos. A pessoa tem essa mania, não sabe o que a gente paga, o preço que a gente paga, o que está fazendo. Esse homem vivia soldador, levando limalhas no rosto, nos olhos, às vezes eu estava com um tampão no olho. Era assim, Maria, eu não era. De vez em quando estava adoentado, estava entupido, como a gente diz, né, da linguagem, por causa daquela fumaça venenosa que saía dos eletrodos, correndo para lá e para cá. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E chegou aqui, e essa igreja já existia, mas a igreja permanece firme. Que tem gente por aí que vai para as igrejas e fecha ela. Começa a correr os membros da igreja, começa a não dar certo, porque não tem um chamado de Deus. Não tem. Não foi o escolhido. Mas aquele que é escolhido e escolhida também, muitos frutos Deus permite. E vivendo para a glória de Deus, como é que a gente vai ver para a glória de Deus se eu falo do pastor, eu falo do outro irmão, falo da outra irmã? Eu vivo em constante conflito comigo mesmo, sem aceitar o que vem de Deus. Para nós vivermos para a glória de Deus, nós temos o primeiro propósito é adorar com a nossa vida. E de que forma a gente vai fazer isso? Adoração não só na igreja não, porque a gente chega na igreja, abre os braços, levanta, louva divinamente, mas quando sai dali da porta para fora, a boca tem palavrão, a boca tem intriga com outra pessoa, não se dá bem com o seu vizinho, com a sua vizinha, não corta direito com ninguém, compra e não paga, toma emprestado e não devolve, vive dentro da igreja só a misericórdia e quer prosperidade, mas não vive para a glória de Deus, não adora a Deus. Adorar a Deus significa em todo tempo estar sempre fiéis ao Senhor. Adorar a Deus não é simplesmente abrir a boca e cantar, não.
Essa voz que eu tenho, que você tem, a qualquer momento vai parar. E eu conheço muitos que Deus tirou a voz, ficou mudo, ficou a vida todo dia sem cantar mais. E sem falar. Se você canta bonito, se você tem voz, se eu tenho voz, abra a boca e louve ao Senhor. Mas reconheça uma coisa, é para a honra e glória dEle. É vivendo para a glória dEle. A minha voz é dEle. Tudo meu é dEle. A minha esposa é dEle. Os meus filhos e minhas filhas é dEle. Meus netos, que já são 8, são dEle. Tem nada meu. Está pensando que a tua casa é tua? Você está tomando conta, é de Deus. Nós temos que viver para a glória de Deus. E essa forma de viver para a glória de Deus é agradecer a Ele, é adorá-lo na beleza da sua santidade. É erguer a voz verdadeiramente vindo do coração. Não adianta abrir a boca, cantar louvores, se não vem de dentro. Aí tanto faz para mim estar cantando aqui, como cantar como eu já cantei. De vez em quando encaram 10 mil pessoas, 8 mil pessoas num lugar para cantar, como eu cantar para 2, 3 pessoas com meu violão, com meu teclado, e como eu estar em casa também. Às vezes eu estou lá no meu estúdio, quando eu não estou gravando nada, eu não estou produzindo nada, que agora tem até produzido, graças a Deus, eu começo a cantar. Minha esposa é testemunha disso. Eu começo lá no teclado, eu estou ali cantando louvores a Deus. Aí eu abro a minha garganta, fecho lá, ligo o ar-condicionado, ninguém vai escutar nada, está fechado o estúdio, eu mando a lenha para cima, canto louvores a Ele mesmo. Pego o violão, arrebento, canto mesmo. Sabe aquela história que diz assim: você é cantor de banheiro, cantora de banheiro, louve no banheiro também. Aonde você estiver, adore ao Senhor. E adorar o Senhor, também você tem zelo. Sabe aquele zelo que você chega, entra no recinto, essa igreja aqui eu não faço parte dela, tem um papelzinho ali no chão, deixa sair, diácono que apanha, zelador, zeladora que apanha. Ainda tem gente que acha pouco e ainda solta, deixa lá a sujeira. E esses aspectos que nós trazemos para ser verdadeiramente ou viver para a glória de Deus, traz-nos uma reflexão maravilhosa. A atenção que nós temos que ter com todos. Nós não podemos esquecer as pessoas. Em Romanos, capítulo 6, o versículo 31, a parte B, nos diz: usem o seu corpo inteiro como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, falando aos romanos isso, ele está mandando que nós usemos o nosso corpo inteiro como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Aí vem uma parte que ninguém gosta, pastor Valdeci e igreja, quando a gente fala: Deus contempla a tua veste, a minha veste. Deus não quer que a gente ande exibindo o nosso corpo, seja homem, seja mulher. A Bíblia fala disso, e aqui está mostrando isso aqui. Quando Paulo fala aos romanos dizendo isso: use o seu corpo inteiro como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Justo o quê? Não provocar o sexo oposto, por exemplo. As tuas mãos vão fazer o quê? Vão pegar o que é dos outros? Vão apontar o dedo para os outros? Não. A tua mão é para amparar pessoas, é para cuidar de outrem. Os teus pés foram feitos para passar na rua, o cachorro nem faz nada e a gente dá um pontapé nele. Tem gente que é assim, irmão. Passa numa calçada na rua, o cachorrinho está quieto lá, o vira-lata, o cara da passa para lá, chuta o cachorro. Você vê isso direto. Agora até implantaram a lei aí que quem maltratar o animal está pior do que matar uma pessoa. Por causa disso. O bichinho não está fazendo nada, passa direto, deixa ele. Você não gosta de animal, mas deixa ele lá. Não está dizendo que você vai levar para casa, mas tem que maltrata. E a minha boca, o que está fazendo? Está adorando, está louvando? Não, estou falando dos outros. Então estou vivendo para a glória de Deus? Não. Então adorar a Deus é um dos propósitos de Deus para a nossa vida, para vivermos uma vida para a glória de Deus. A outra parte é amando outros discípulos. Quem são os discípulos mesmo? São todos nós.
E como é que a gente pode estar num corpo? A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E como é que nós somos corpo de Cristo? Aí um é um dedo, o outro é a sobrancelha, o outro, eu creio que cada um fio de cabelo e por aí vai. Se não está em harmonia um com os outros, como é que vai funcionar? Como é que você está vivendo para a glória de Deus? Tem que haver essa união. Para adorar a Deus, para viver para a glória de Deus, eu não posso ser indiferente a isso. E em 1 João capítulo 3, versículo 14, ele nos diz: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Olha que interessante. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Ou seja, não adianta muita coisa aqui mais não. Eu posso ajudar, eu posso dividir o que é meu com as pessoas, porque eu vivo para a glória de Deus. O homem, Deus fez o homem, fez o ser humano para a sua glória. Olha que interessante. Ele não fez a gente por qualquer coisa não, ele não fez para preencher não. Deus fez todas as coisas, depois fez o homem para complementar, não. O homem foi a criação principal de Deus, o que mostra a palavra dele. Porque quando ele cria todas as coisas, não tem ninguém que tome conta disso aqui. Vai criar uma pessoa que vai dar conta de tudo. Então, ele cria eu e você, para darmos conta disso. E a terceira coisa que a gente pode ver, mas eu queria citar ainda Romanos, dentro desse contexto aqui de amando outros discípulos, Romanos 15, 7, que diz: aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Nós temos que aceitar um ao outro. Sabe por que é difícil a convivência a dois? Porque somos diferentes. E quando somos diferentes, da maioria das vezes não queremos aceitar o defeito da outra pessoa. Então não dá para andar comigo. Aí não dá mais para o casamento não, porque ele é assim, eu sou assim, ela é assim, eu sou assim, então cada um para o seu lado. Isso se tornou uma coisa muito vulgar, infelizmente. Porque a gente não aceita a outra pessoa do jeito que ela é. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando aos romanos: aceitem uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Ou seja, eu tenho que aceitar, eu tenho que ter essa consciência para poder eu viver para a glória de Deus. E vemos em João capítulo 13, versículo 34 e 35: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. O próprio Jesus falando isso. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não responda não, responda para você mesmo. Você ama todo mundo mesmo? Às vezes a gente faz uma acepção de pessoas terrível. Eu gosto de fulano, eu amo o irmão fulano porque ele é assim, eu amo a irmã fulano, mas aquela ali, deixa lá, não quer conversa. Se brincar, passa um pelo outro na rua e nem fala, nem dá paz. Isso dentro da própria igreja, infelizmente às vezes. Outras denominações não aceitam. Será que vai ter milhares de portas de céu, ou céus diferentes? Alguém chama um ao outro de primo. Não é meu irmão não, ali é que é irmão da gente, não é primo. Não vai naquela igreja não, porque aquela igreja não é de Deus. Não vai que não tem doutrina, não vai que... E começa aquela falação toda. Mas o céu só tem um mediador entre Deus e os homens: a porta, Jesus. O caminho, a verdade e a vida. E nós temos que viver para a glória de Deus. Quando nós vemos a terceira parte, que é crescendo a imagem de Cristo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, também o apóstolo Paulo fala: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhante a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. É o que essa igreja tem feito. A glória de Deus tem se refletido muito mais em vocês. Alguém se incomoda
porque essa igreja funciona e funciona bem. Alguém diz, por que é que eles conseguem? Como é que pode? Eu conheço aquela irmã de lá, conheço aquele irmão, não tem condições. Mas Deus é o nosso patrocinador por excelência. Coloca isso no teu coração. Deus, Ele é o nosso patrocinador. Patrocínio é aquele que banca, aquele que provê, aquele que sustenta. Patrocínio não é isso? Eu quero um patrocínio para fazer uma live, eu quero um patrocínio para gravar, eu quero um patrocínio para fazer um culto, mas Deus, Ele é excelente nisso. Ele é o patrocinador forte na tua vida. E é por isso que a igreja prospera, porque é um corpo que trabalha junto e não deixa nada fugir a isso. Aqueles que estão à frente estão impulsionando, estão puxando, e vocês também estão segurando, a coisa estão indo, e isso é para a glória de Deus, é viver para a glória de Deus. No 4 a gente tem servindo uns aos outros com os nossos dons. Aí nós vemos lá em 1 Pedro 4, 10 e 11, ele fala sobre isso. Mas eu chamaria atenção pelo seguinte: se nós vamos servir uns aos outros para a glória de Deus, vivendo para a glória de Deus com os nossos dons. Aí tem gente que diz, eu não tenho dom nenhum. Tem sim. Tem gente que é caladinho lá no lugar, na igreja, sentado, ninguém dá nada por ele ou ela, mas quando é para dar um conselho, não tem pastor que chegue junto. Ele sabe dar ou ela sabe dar um conselho, até para o próprio pastor. Chega o irmãozinho, a irmãzinha, pastor, aí a gente chega, fica, né? Às vezes a gente quer dizer, não, sou eu que é para aconselhar. Mas tem momentos que a gente precisa de um conselheiro. O rei tinha conselheiro, o sacerdote tinha conselheiro, né? Não é mandar na pessoa, é um conselho. Não é um conselho se metendo, ô pastor, por que você não tira essa caixa daqui e bota aqui? Fica mais bonito, o som vai ficar melhor. Não, fique na sua, que quem vai mandar aqui e botar sou eu. Isso não é conselho, isso é você quer mudar a coisa. É que você não desce essa bateria para cá, bota o conjunto aqui embaixo e bota essas cadeiras aqui, porque nas outras igrejas eu vejo. É porque o senhor tem esse nome aqui. Tem igreja que não tem o nome Jesus aqui e tem gente que questiona. Acabava chegando dizendo, por que essa igreja não usa o nome de Jesus ali? Aí eu mordi assim a língua um pouquinho, porque eu sou respondão, sou resmungão. Eu às vezes sou mais grosso do que papel de engulhar prego. Eu olhei para o abençoado, eu disse, é porque Jesus está dentro do povo da igreja. Se ele não estiver dentro do irmão, está ruim, viu? Aí ele deve ter ficado com uma raiva, pastor Eri, tão grande, com vontade de me pegar aqui, que cabelo não tem para puxar, pega a orelha do cara, ou pega a gravata dele e puxa. Mas a resposta tem que ser dada, irmão. Tem gente que fica observando coisa para botar defeito em tudo, mas não vivem para a glória de Deus. E quando nós vemos esses versículos aqui, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, ele diz, servi uns aos outros, cada um os conforme o dom que recebeu, como bons despeceiros da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Fazendo isso, usa o teu dom, procura saber, ora a Deus, que você vai ver qual é o seu dom para você ajudar a outras pessoas. Tem gente que sabe da situação de alguém e ele não pode fazer nada sozinho. Ele sai dali calado, procura o pastor, procura o diácono, procura alguém, que a palavra de Deus diz também, comunicai com os santos as vossas necessidades. Nem todo mundo é santo para você contar a sua necessidade. Aí você chega lá e conta para alguém vai espalhar e vai denegrir a tua imagem, todo mundo vai saber o que está se passando com você, vai lhe envergonhar, lhe humilhar. Mas quando você chega para a pessoa certa, essa pessoa diz, rapaz, eu não tenho, mas eu vou ajudar essa pessoa.
Ele vai para uma pessoa, em vez dele chegar e dizer, pastor, olha, o irmão fulano de tal está precisando disso. Não, ele chega e diz, pastor, tem uma pessoa. Olha a humildade e a pessoa que vive para a glória de Deus, usando seus dons. Ele chega lá e diz, olha, tem uma pessoa que está precisando disso, disso, disso. E eu queria ver como a gente poderia ajudar. E o pastor, vamos falar com fulano, vamos falar com o Betário. Daqui a pouco ele junta tudo, né? Leva, chega lá e diz, irmão, os irmãos até, mas irmão, não, fique tranquilo. Fique tranquilo. Mas eu já vi pessoas que chegam, as irmãs estavam lá fazendo a campanha uma vez, usavam uma cortina grande lá na igreja, e a irmã chegou e disse, irmãos, nós pedimos autorização ao pastor e vamos fazer uma cortina. Os irmãos que puderem ajudar, as irmãs, tem uma irmã lá na igreja que tinha condições, realmente ajudava muito, mas ela se levantou lá no meio da igreja, aí disse, quanto é a cortina, irmã? O pessoal olhava tudo para trás e tal. A irmã disse, irmão, fica em torno de X, pode deixar que eu dou. Sentou-se. A gente olha assim, aí eu já fiquei cansado, meu Deus, vontade de dizer, irmã, não precisa dar não precisa não, porque aquilo ali a pessoa está dando, como a Bíblia diz que é para dar com a mão e a outra não vê. Mas tem gente que dá e já sai cantando vitória, está dizendo a todo mundo que fez pela pessoa. Misericórdia. Nós temos que usar os nossos dons. Sabedoria está acima de qualquer coisa. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou ajudar? Eu tenho que ter um jeito, oro a Deus, vou fazer, mas que fique aqui mesmo e acabou. Quantas vezes você foi ajudado assim? Mas quantas vezes você foi humilhado ou humilhada também da mesma forma? Mas quem faz isso não vive para a glória de Deus. Mas quem faz o certo, vive para a glória de Deus. A última coisa que nós vamos falar é falar de Deus, não é? Viver para a glória dele, é falar dele às outras pessoas. E essa igreja tem feito isso. Senão não estaria aqui com tanta gente presente, fora as que eu sei que não puderam vir por um motivo ou outro. E em 2 Coríntios ainda 4,15, o apóstolo Paulo diz, à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. A glória é para Ele. A glória não é para os pastores. A glória não é para os diáconos. A glória não é para as irmãs. A glória não é para os irmãos. A glória não é para os jovens. A glória não é para as crianças. Mas a glória é para Deus. E eu tenho que viver para a glória dEle. Tudo quanto eu fizer, eu tenho que fazer para que Deus apareça em minha vida e não eu. Aí nós fechamos com isso aqui. Quando eu começo a aparecer e Deus desaparecer, eu não estou vivendo para a glória de Deus. Mas quando alguém diz, aqui é um homem de Deus, aqui é uma mulher de Deus, aqui você pode confiar, aqui, aí você sabe que está vivendo para a glória de Deus. Aí eu faço outra pergunta. Lá no teu trabalho, você vive para a glória de Deus? Você dá o testemunho de que vive para a glória de Deus? Você é conselheiro, conselheira dos seus colegas que mesmo sem ser evangélicos, às vezes te procuram e pede oração? Lá na escola você tem dado testemunho e tem vivido para a glória de Deus? Na tua vizinhança tem gente que tem os vizinhos, nem bom dia dá, misericórdia. Uma vez eu estava numa certa casa, uma pessoa não crente, conversando com ele assim na frente, logo pela manhã, o cara saiu empurrando a bicicleta, bateu o portão, parecia que tinha 2 cachorros perto dele, eu e o vizinho dele. Aí aquilo me chamou a atenção, ele saiu empurrando a bicicleta, montou e... Aí eu disse, rapaz, aí eu olhei assim, esse teu vizinho, porque eu costumo a falar com todo meu vizinho, eu gosto disso. Minha esposa veio e disse, tu conhece a pessoa? Porque eu passo, pessoal, tudo bom? Na rua. Aí, nem se fosse candidato, né? O povo diz aí. Mas porque eu gosto de ser assim, eu aprendi a ser assim. Meu pai era assim, meu avô era assim. E eu aprendi assim, eu me sinto bem assim. A olhar para a pessoa vem de frente a mim. Em qualquer lugar, quando eu olho, tudo bem, como vai? Antigamente você via o quê? Os cavalheiros, né? O cara via com o chapéu, né? Aí quando passava pelas pessoas, mulheres, homens, dia. Tirava o chapéu assim, em reverência e respeito à pessoa. O
camarada vive numa comunidade, fala a mesma língua, mora perto do outro, conhece o outro, mora aqui há quanto tempo? Aí quando eu olhei assim, disse, rapaz, o cara passou, o cara passou, saiu quase passando por cima da gente aqui, nem falou contigo, nem comigo, tu não é intrigado dele. Isso é nada, essa desgraça ainda diz que é crente. Olha que palavra. Aí esse homem vai se converter com um testemunho desse vizinho crente? Aí eu digo, eita, aí eu disse, mas tu sabe que eu sou crente. Ele disse, não, mas tu é diferente. Aí quer dizer, digo, não, mas isso assim, aí comecei agora, coisa que eu não tinha feito ainda, de pregar, né, para o camarada, que ele conhecia a minha vida, me respeitava, mas eu nunca tive uma oportunidade para pregar. Chegou o momento, um crente que não é crente, que não vive para a glória de Deus, dando lugar para que eu pregasse naquele momento a palavra de Deus para o meu amigo, que eu ainda não tinha pregado a palavra para ele. Amigo que eu digo, um conhecido, né? Que já estava há um tempo numa amizade comigo. E aquela pessoa olhou assim, você tem razão mesmo, não é todo mundo igual. Graças a Deus, ele começou a pensar diferente. Eu digo, começa a falar com ele, dá bom dia a ele, porque às vezes ele está com medo, pensando que você não gosta de crente. Ainda disse isso, mas está errado, irmão. Qual é a relação da pessoa com a sua vizinhança? No seu trabalho, com seus amigos. Tem que viver para a glória de Deus. Então, nós concluímos dizendo que em primeiro lugar damos glória a Deus ao adorá-lo, que é a adoração. Em segundo lugar, damos glória a Deus ao amar outros crentes, é a comunhão com os outros. Em terceiro lugar, damos glória a Deus a nos tornarmos como Cristo, sendo discípulo, aprendendo tudo que Ele nos ensina através daqueles que foram chamados para nos ensinar. Em quarto lugar, damos glória a Deus servindo outras pessoas com os nossos dons. Isso é serviço, é servir as outras pessoas. Tem gente que não quer servir, só quer vir a nós, né? Mas temos que servir a outras pessoas. Em quinto e último lugar, damos glória a Deus falando dele às outras pessoas. Isso é o que essa igreja tem feito muito. Missões, levando a palavra de Deus aos quatro cantos e aonde estiver mais lugar. Que o Senhor Deus continue vos abençoando, que vocês possam continuar militando e vivendo para a glória de Deus.